Tudo bem, minha querida? Tudo bem, Isa, graças a Deus, tudo bem. Que bom, Só tô na correria, feliz. né? Na correria, é verdade. Essa semana foi animada por aqui também. Isso, Então, mas esse outono, né, os meninos adoecem muito, mais do é que no inverno. verdade. É essa esse acho que o ar fica meio cheio de pólen, Seco. né, seco também, eu acho que ele É, dá uma diferença. Aqui tá ó, tô com um menino com tosse também. é. Faz parte, né, Faz parte do caminho, né? faz Esse período. parte, faz parte. Tem há tempo para tudo, há tempo para tudo. Verdade. Inclusive Querida. vai fazer 3 anos de idade, né? Inclusive para fazer 3 anos. Estou feliz da gente estar falando sobre a criança de 3 anos. É uma fase que eu gosto muito, 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 muito. Tenho muito Eu carinho. também. Acho a criança de 3 anos encantadora, apesar de É, ser uma criança difícil, no sentido de que ela tem novas descobertas, né? E ela uma vai das ficando coisas. Pode falar. mais autônoma, né, ela vai ficando mais ela mesma, né, e ela quer coisas diferentes do que a gente quer. Sim, ela se posiciona, Isso, né, ela se coloca mais, né, já tem mais capacidade de argumentar. É uma isso. criança de 3 porque a criança de 3 anos, ela está dentro de uma outra fase, né. De 2 a 5 ela está no primeiro estirão de crescimento. De Uhum, 3 a 5 ela está num outro pedaço, que é a descoberta da sexualidade. uhum, Então essa fase, ela me preocupa muito em especial, porque a uhum, criança, ela é uma criança de 3 a 5 anos, ela é sedutora nata. uhum. Criança é encantadora. E Não há quem não eu mexa com a criança, é né. muito lindo, Então é né. uma fase dela de identificação entre o pai e a mãe, né. Eu Sim. brinco que é a idade do jogo de 7 erros, né, que ela olha para o Uhum. pai e para a mãe igual um tem, o outro não tem, um tem, o outro não tem. Isso. Ela e E é ela se interessante identifica, né. e é interessante, doutora, porque ela olha para os órgãos genitais da mãe e do pai, por exemplo, desde sempre, mas com 3 Uhum. anos ela olha com olhos de ver. Muda, parece que aperta um botão, né, e E naquela ela hora fala igual ou é diferente de mim? é. O meu filho eu lembro que tomou um susto: "Mãe, você não tem". Eu falei: "Não, porque eu sou mulher, né, mulher não tem, homens É. têm". E foi Uma criança um interessante. dia uma criança um dia falou assim: "Tia Filó, eu já falei para a mamãe, estou falando para você, não fica triste, eu vou comprar um pinto para você, outro para a mamãe". Falei: Pode "Legal, ficar pode comprar. tranquila. Pode ficar tranquilo, você não precisa ficar triste". Falei: "Tá bom, não precisa ficar triste, ok". É muito interessante, né, essas É, eles se dão colocações, né. conta. E sabe o que acontece, né, nos 3 anos? A Montessori fala que até os 3 a criança vivia na inconsciência. Ela estava absorvendo tudo do mundo. Com 3, ela liga a consciência. Por isso que ela começa a ver com olhos de ver, né. Ela está agora realmente entendendo coisas, comparando, e é a hora que ela começa a fazer mais perguntas. Até os Sim, 3, ela só estava absorvendo. Agora, como ela compara, ela fala: "Por que na casa da vovó eu posso? Por que na escola é diferente? Por que o é. papai disse isso e você está dizendo diferente? Por quê?". Então ela começa a comparar e fazer as perguntas, né. Não, é a idade do porquê, né. É a idade Mas do uma ca porquê. vai lá no ovo com a galinha, mas eles continuam no porquê, né, uma coisa, assim, Exato, louca. exato. É a criança de 3 aninhos, né, ela está sempre questionando, né. E é a Sim. idade, assim, que ela faz a identidade sexual, é muito engraçadinho, porque a menina, né, ela imita a mãe, né, se a mãe Aham. está de vestido, ela quer estar de vestido, se a mãe está de saia, ela quer saia, estraga as maquiagens das mães, os colares das mães, o sapato de salto, né. Eu tinha uma menininha no meu consultório, a Gabriela, que ela entrava debaixo da mesa, era de fralda, entrava debaixo da mesa, às vezes estava de calcinha, tirava um pedaço, pelo menos um pé de sapato meu, eu ficava no salto com um pé e o outro no chão, você já viu que cena? E o Roubava meu que sapato. que graça, gente. Doutora, agora eu vou fazer uma pergunta aqui
para trazer assim uma instrução para as mães dos meninos nessa fase. Os meninos nessa fase, eles também ficam curiosos com o salto das mães, com a maquiagem, com os colares. Curiosidade, porque para eles é colorido, às vezes é. E essa exploração do menino de 3 anos, como é que a doutora orienta? Isa, eu falo para as mães não preocuparem, que isso não quer dizer nada ainda. O menino só está vendo, ele está Isso. comparando, está vendo o que que é uma coisa, o que que é outra, e vai ver que o pai não faz isso, que a mãe é que Uhum, faz. Ele vai descobrindo, ele vai identificar, uhum, né? Então ele tem a curiosidade, ele pega, mas ele fala: "Isso é de menina", sem você uhum. muitas vezes falar. Isso Isso, eu não eu gosto. Eu lembro do meu neto que eu ia com ele comprar carrinho, aqueles carrinhos pequenininhos esqueci o Hot nome. Wheels, não é? Hot Wheels, eu falava: Uhum. "Nossa, que carrinho lindo", ele falava: "Vovó, é cor de rosa". "Mas que tem?". "Não é meu, não quero, é cor de rosa". Mas não foi nunca porque a gente colocou, ele falava: "Eu não quero, Eca, é cor de rosa". Mas isso era dele, né, É assim, Felipe interessante, era dele, ele falava que não queria porque era cor de rosa, eu ficava louca com os carrinhos, e é ele não deixava eu interessante. comprar, essa cor não podia para ele, né. Então Engraçado. a criança vai identificando, esse é tão bacana, porque ele vai perguntar. Quando ele vê as diferenças, ele pergunta: "Mas por que você tem essas coisas que eu não tenho?", seja para a mãe ou seja para o pai. Então eu Aham. respondo, falo para os pais: "Não fale para a criança quando você crescer, quando você virar um homem ou uma mulher, que isso é abstrato. Criança Uhum, só lida com o concreto, a criança não sabe o que é crescer, o que é virar homem, o que é virar mulher". Eu falo: "Quando uhum, você ficar do tamanho da mamãe, quando você ficar do tamanho uhum. do papai, É isso visual, acontece". né, é E visual. concreto, né, a criança Concreto, lida com aquilo que é concreto, né. sim. Então isso é uma coisa espetacular para a criança. Ela vê e ela nunca mais pergunta por isso, porque se ela fica essa resposta satisfaz o coraçãozinho dela, Sim. Eu né. lembro de uma história que a minha mãe conta, doutora, sobre uma passagem comigo aos 3 anos, e exatamente sobre o quando crescer. A gente tinha mania de falar, né, quando crescer, quando casar, sara, quando eu tinha um machucado, né. E eu estava tomando banho e estava ardendo muito, e ela estava lá me ajudando e ela falou: "Fica tranquila, quando casar, sara". E aí eu comecei a berrar mais ainda, e ela falou: "Mas por que que você está chorando mais ainda?". Eu falei: "Porque vai demorar muito". Isso. Tomou consciência, né. Então E esse essa negócio de idade quando casar a Sara não deu quan certo não, viu. não, Espera aí. não, tem que ter um espaço aí, né. E é muito interessante essa idade, como que, a menina tem como grande modelo a mãe, né, a mãe é o grande qual a mulher mais linda do mundo? A minha mãe, Amém, né, minha mãe é amém. mais bonita, é mais elegante, é mais charmosa, eu repito tudo que a minha mãe faz, né. Se a Sim, mãe vai ao salão, eu quero ir ao salão com ela, tudo eu repito. Ela é minha grande amiga, sim. mas ela é minha grande rival, porque o amor da Uhum. minha vida, com quem eu vou casar, é com o meu pai. É meu papai. Meu pai é o meu príncipe, ele é o mais bacana, ele é o mais forte, ele é o mais capaz, é o que me protege, ele é o Isso mesmo. meu pai, né. Sim. E é tão interessante que uma época uma menina falou assim lá no consultório, estava ela e a irmã estava dentro da casinha que eu tenho lá brincando com a babá, e estava o pai e a mãe. Ela foi subir a escadinha para chegar na maca e falou assim: "Tia Filó, você sabia que eu vou casar?". Falei: "Uai, não estou sabendo não". Ela falou: "Vou". Falei: "Ué, mas você não me convidou, nem me falou". Ela falou assim: "Mas eu vou casar". Falei: "Com quem?". Ela falou: "Com meu pai". Eu falei: "Uai, mas e a sua mãe?". Ela deu uma tirada, Isa, que nós rimos demais, que ela parou, pensou e falou assim: "Eu convido para madrinha". Ela descartou a mãe, eu Tá falei assim: tudo resolvido. "Eu convido para madrinha, mas eu vou casar com meu pai". Muito interessante. O meu menino falou Ge para mim, né, com 3 anos, que ia casar comigo. Aí eu falei: "Filho, mas não tem como". Ele: "Por quê?". Eu falei: "Porque eu já sou casada". Ele fez uma cara assim, uma surpresa, como se fosse uma coisa que ele realmente. Aí ele falou: "Com quem?". Aí eu falei: "Com o papai". Aí ele: "Ah", não foi tão ousado, né, ele meio que: "Ah", tipo: "Sério?". você já é casada, né, que decepção, né. Tão interessante, E é ao tão mesmo tempo o interessante. menino, né. O Sim. menino, o pai é o grande herói da vida dele, né, é a Uhum. fase da criança do super-herói, né.
A idade Uhum. igual daqueles bonecos, né, Sim, de todos aqueles bonecos, né, do bem e do mal, faz luta, aquela confusão, e o pai é o herói. exato. Meu pai é o mais forte, mais bacana, mais capaz, tudo eu quero ser igual ao meu pai. Então, a Uhum. presença nessa hora, né, do pai sair, jogar uma bola, Isso. de eu falo com os pais: "Leva para leva para ensinar algumas coisas de comportamento masculino, Dar né, é repertório, importante". né. Eu falo dar repertório. Dar repertório pra criança, Isso, tem que né. mostrar essas coisas para a criança, né, Uhum. Isa. Uhum. Tem Uhum. coisas que é só de mulherzinha, coisa de rapaz e coisa de família. Sim. A E criança às precisa ir vezes aprendendo essas coisas, né. E aí quando a criança o menino também apaixona pela mãe, né. uhum, "Ah, com uhum. quem que eu vou casar? Com a minha mãe, Com a qual que é a minha mulher mais mãe. linda do mundo? Minha mãe". E É, é uma fase muito linda também, que eles querem autonomia, eles querem aprender a lidar. Então, a gente subestima muito a criança de 3 anos, porque ela já consegue muito mais coisas do que a gente imagina. Então sim, é uma fase gostosa de a gente ir dando possibilidades, com paciência, da criança fazer as coisas sozinha, calçar o sapato sim. sozinho, tirar a roupa sozinho, colocar a roupa sozinho. Eu sempre falo para as pessoas: começa antes. Se você tem uma criança nessa faixa etária, começa a se aprontar meia hora antes, para ela ter tempo, né, de se vestir, de se porque elas não vão fazer com a mesma destreza da gente, que faz isso há tantos anos, né. Então fechar botões para uma criança de 3 anos pode demorar bastante, porque são as primeiras vezes que ela está fazendo isso, né. Mas é super importante que ela tenha essa possibilidade de experimentar, de fazer. E quando ela passa 20 minutos para fechar 4 botões da camisa que ela vestiu, né, é um momento que ela está desenvolvendo coordenação, que ela está focada em um resultado, em um objetivo. Então, é o foco, é a educação da energia vital, é a educação do comportamento. É a hora que ela coloca a ação, né, olhos e mãos numa mesma atividade, portanto, desenvolve concentração, que é tão importante para estudar, para ler, para aprender, né, com um objetivo final de abotoar aquela sequência de botões. Então, é tão lindo, a vida toda tem sempre alguma coisinha que a criança pode fazer e que a gente, se a gente estiver atento, naquilo que a gente está fazendo, ela pode ter uma função, ela pode ter alguma coisa que ela possa fazer. Então, essa idade é muito linda para trazer a criança para participar da vida prática, né? Eu sempre peço para que eles tirem a roupinha. A mãe fala: Isso, "Não, doutora, eu vou tirar". Eu falo: "Não, ele vamos ver". Eu falo: "Tem certeza que ele é capaz, ou ela é isso. capaz. Vamos tirar? Tia Filó ajuda em alguma coisa, daquilo que você Uhum, não der conta. Assenta uhum, primeiro, tira o tênis, tira a isso. sandalinha, e agora joga no chão". Eu falo: "Essa roupinha custou tanto dinheirinho da mamãe e do papai, não pode ficar Uhum, no chão. uhum. Então vamos pegar, mas eu não sei dobrar, eu te ensino. Aham. Pra gente pôr aqui na mesa, tem que ter cuidado com as coisas". E Aí eles dobra. Aí a mãe fala: adoram. "Eu ponho na máquina". Não, ela é capaz de subir o degrau, Isso, e vai subir. E eu tô atrás para poder ver até onde que vai. Você precisa dar o isso, amparo. isso. Fala que É aí o, ela consegue, fala: "Parabéns, olha o que que você foi capaz. é o se Parabéns, precisar. Se precisar, eu se amparo. precisar eu tô É, aqui, é isso. mas você vai dar conta, eu tenho certeza que você vai dar conta". É Aí não ela olha para roubar da você, né. criança o protagonismo, né? Isso, isso. Deixar, porque na verdade o que que vai me preocupando demais e cada vez mais, Isa, é que cada coisa dessas que eu estou fazendo, eu estou construindo a estima deles. Isso, Essa é uma preocupação que eu tenho vital. é Falei isso isso. tanto essa semana, que eu acho que eu até fiquei rouca, né, de que eu não eu quero construir, ajudá-los a construir homens e mulheres tão donos deles mesmos, que Isso, eles nunca sejam mendigos na vida. Mas não é perfeito. mendigo de dinheiro não, é mendigo de Sim. afeto, Uhum, de não saber aquilo que são, né. Então 3 anos de idade, além da questão da sexualidade, que eu pego pesado com a questão do abuso sexual, né, e peço muito às mães que, se a menina tiver de vestidinho, de sainha, coloque um shortinho por baixo. A uhum, Trifil, a Lupo lançou shortinhos que parecem uma cuequinha boxe, porque a criança não tem uhum, noção, ela senta de perna aberta, ela desce no escorregador de perna aberta. uhum, Tem que ter essa vigilância.
Uhum, porque ela não tem consciência corporal. Mas uhum, pode ter uma adulta sentada do outro lado, que eu vejo com um olho, mas ele vê com o outro. uhum. E o abuso é uma realidade em qualquer classe social, né. Sim, Então a sim, minha função como pediatra é ajudar a proteger. sim, Né, igual eu falo, você está no dia do churrasco, é longe o lugar de trocar roupa, eu falo: "Faz uma cabaninha à moda antiga, alguém segura a toalha, alguém entra por baixo e troca a roupinha do neném da criança", vai isso. dando para ela consciência que o corpo dela é sagrado. A gente não Uhum, expõe o corpo da criança na frente de ninguém. uhum, Isso não pode ser feito, porque eu tenho que dar essa consciência para ela. Então isso tudo é uma construção. Então, ao mesmo tempo que eu insisto muito nessa questão, quando eu já tiver muitos problemas, eu falo: "É preciso ensinar o filho a andar de bicicleta". uhum, Mas para quê? Para o brinquedo o presente de 3 anos é bicicleta, de pedal, para quê? uhum, Porque é o primeiro treino de equilíbrio para a vida. uhum. Porque com 3 anos e meio eu vou falar: "Já dá para tirar a rodinha, gente". Porque tem que ter um pai e mãe atrás, isso eu não posso delegar para ninguém na vida. Esse papel é do pai e da mãe, que quando a criança for andar de bicicleta sem rodinha, ela vai cair, estou esperando o tombo. O pai e a mãe falam assim: "Levanta, meu filho, e começa de novo". Isso é para a vida. É pra Isso é uma vida. coisa, isso é gravado no coraçãozinho. Começa de novo, caiu, começa de novo. Faz parte da vida. Mas isso é um ensinamento de pai para filho, de mãe para, é ali, naquele momento que a gente não passa para ninguém. Exato. É a É tão bicicleta que lindo. eu insisto, eu falo: "Quando ela for crescendo e tiver o grupo de adolescente, que passar lá e falar: 'Vamos sair de bicicleta?', só não irá porque se eu não puder, mas nunca porque não sabe". Aham, E aham. isso eu tenho que ensinar com 3 anos, é a idade de ensinar a andar de bicicleta, é É 3 anos de isso, idade, né. é E eu isso. falo: "É pular, andar de bicicleta e nadar". Uhum, Por uhum. quê? Porque quando a escola faz piscinada, 7, 8 anos, ou tem as festas dos amiguinhos, e que a criança chega e dá um pulo lindo, o sexo oposto fala: "Uau!", e mesmo o sexo respeita. Fala: "Essa geração é proibida pular em pé e segurar na beirada, tá discriminada". É cruel, Isa, é cruel, mas é assim que acontece, né. É Eu falo: "Põe esses meninos verdade. para nadar, põe esses meninos para nadar". Eu falo: "Não tem que ganhar medalha não, a medalha está no corpo". Não, mas a questão da segurança, né, também, saber nadar é tão maravilhoso, você fica tão mais tranquila na vida quando você sabe nadar, né, e quando Sim, você tem uma criança que aprendeu a nadar, é maravilhoso. Então tem a segurança de adquirir segurança em si, e a sim. segurança mesmo, né, da Essa água, de segurança não quer dizer que você não vai ficar de olho, não, nunca. ok? Até porque é Primeiro que segurança até 8 demais, anos né. de idade nunca se dá as costas para uma criança. Sim, sim. Até Tem 8 uma anos você dá as costas. Tem uma coisa muito especial também, que a gente chama de período sensível dos 3 anos, que é quando as crianças também aprendem sobre cortesia, educação. Então, quando a criança, aos 3 anos, por exemplo, não quer cumprimentar ou não quer se despedir, às vezes o outro adulto fala assim: "Ah, deixa, ela é criança". Eu falo: "Não, é porque ela é criança que ela tem que aprender". Porque depois que ela tiver 7, 8, 15, aí ninguém mais faz cumprimentar ninguém. Agora com 3 é a Vai hora que a aprender gente agora. faz, né. Então eu acho muito interessante a gente ir passando para a criança, é assim, quando a gente chega, a gente cumprimenta. Então se você tem uma criança que já se recusou, por exemplo, a cumprimentar alguém, quando você estiver no caminho, indo, já vai ensaiando. Ó, lá vai ter tantas pessoas, como você vai cumprimentar, você vai falar bom dia? Você vai fazer um high five? Você vai dar um abraço? Como é que vai ser? Já vai ensaiando, já vai preparando a criança, porque na nossa cultura a gente cumprimenta quando chega e se despede quando vai, né? Então, às vezes, a gente está vivendo tempos em que antes era muito obrigado a cumprimentar, as pessoas desrespeitavam completamente a criança, né? Agora as pessoas estão abrindo tantas possibilidades que às vezes a criança fica mal educada. Ela não É. cumprimenta, ela não se despede. E a gente precisa ajudar. E é com essa idade de 3 anos que a gente está no período sensível de cortesia. Então, ensinar a cumprimentar, ensinar a ser gentil, ensinar o que faz com o prato depois que terminou de comer, leva lá na pia ou leva em. Como é que faz, né? É a hora que a criança está. E ela quer aprender as coisas. Só que a gente precisa ter paciência, a gente precisa de repetição. Então, às vezes, também a gente quer que falou uma vez, a criança grava para o resto da vida e faça todo dia, Não, né? Precisa de tem que repetir. repetição, né?
É eterna. Educação é um processo que só tem começo, né, Isa? Isso. Não acaba, E não, né? E da mesma forma, você está falando isso da gentileza, quando vai o pai, a mãe e a criança de 3 aninhos. Tem 2 cadeiras no consultório, tem 2 mesinhas pequenininhas com cadeirinhas, mas ela quer sentar na cadeira grande. Então eu falo: "A tia Filó vai pegar uma cadeira grande, mas a cadeira aqui agora, primeiro é o papai e a mamãe, uhum, é uhum, prioridade para eles". A uhum. mãe fala: "Não", o pai fala: "Não", fala assim: "Não, se eu não ensinar, a criança não vai dar lugar para o idoso, não vai Isso, dar lugar para uma gestante, não vai saber isso, reconhecer a pessoa com dor e oferecer o lugar para sentar. Eu tenho que ensinar agora. É agora que eu vou ensinar". isso. É isso. Eu Falo: falo "Você pro vai meu me filho, mas aguardar, eu vou pegar outra cadeira para você". eu falo pro meu filho: "Filho, o mais velho tá mais cansado". Sabe, se você tem um adulto, se você tem um idoso, se você tem alguém, o mais velho tá mais cansado. Pode ter certeza, ele tá andando há anos mais do que você. Então o mais Nós velho tá vamos mais dar o cansado, lugar primeiro. Tem que né. mostrar isso, porque senão não É, vê. Porque é. 3 anos é a idade que tudo é meu. E Uhum, agora? Né, uhum. então eu não divido, eu sou egoísta, eu não divido brinquedo, então eu quero sentar, esse lugar é meu. Fala: Uhum. "Não". Luta? É, Nossa senhora, não é brincadeira, né. eu Educar é um processo difícil demais, não é fácil não. é, é. E uma coisa que funciona muito, muito, muito bem nessa idade, especialmente com aquelas crianças de temperamento mais forte, né, que se você disser: "Não", ele vai dizer: aí você vai tentar na força, ele vai ficando mais forte, né. Então, é contar histórias e fazer perguntas. É sempre maravilhoso nessa faixa etária contar histórias e fazer perguntas. Por quê? Existe um motivo para a gente estar falando aquilo que a gente está falando. Só que a criança não sabe. Então, se eu conto uma história, na história eu coloco os motivos, os porquês das coisas, a criança vai absorvendo aquilo, né? Eu acho muito especial como Jesus deixou esse exemplo das parábolas, né? Ele não É, saía necessariamente falando para as pessoas. Quando ele foi falar para os discípulos, né? Nós vamos buscar as pessoas para trazer para o nosso reino, né? Ele não, nós vamos ser pescadores de homens. Ah, entendi. Então você pega alguma coisa que a criança já entende e explica o que você quer que ela entenda. Vai muito mais rápido, conecta fácil, fala com a língua dela, fala do universo dela, fala da realidade dela, né? Então eu gosto demais de usar histórias, de usar, né, coisas que ele sabe, coisas que estão na realidade dele. Isso faz toda a diferença para a criança entender o que a gente quer dizer, né? tem um livro de virtudes que a gente só conta histórias. Uhum. Eu vou ver se ele está aqui para eu poder te mostrar para o pessoal, né. Que A gente lindo. ganha explica virtudes só com parábolas. É E isso, tem que ensinar essas coisas todas, tem que sentar com a criança, tem que ensinar. Vou isso, continuar insistindo para não dar tela para ela, né. Porque isso, agora, assim, a criança começa a chorar, às vezes fala com o marido assim: "Corre, pega o celular". Eu falei: "Não, deixa chorar, é ótimo para me auscultar pulmão", isso, porque o ar entra. Se a isso. criança não res porque ela não adianta falar: "Enche o peitinho e solta, respira para te filó ouvir", ela não sabe o que que é isso. Mas Uhum, se ela chora, claro que eu não quero que chora, mas se ela uhum, chora, ela me facilita a ausculta pulmonar demais. Mas uhum. hoje é proibido chorar, hoje é uma luta você conseguir examinar, você quase não examina a barriga dos meninos, porque chora, o povo tem que pegar o tempo inteiro. É, a E eu gente falo com não os pais, a criança ele vai reagir de acordo com a sua postura. Se você sem fala: dúvida. "Meu bem, a tia Filó vai te examinar, ela é nossa amiga, o que ela vai fazer para te ajudar", a criança fica tranquila. Se a mãe aconchega demais, a criança fala: "O quê? Minha mãe está apavorada", melhor, a situação é grave, né, É porque grave. Exatamente isso. minha mãe está com medo, a situação é gravíssima, né. Exatamente Então, isso. a postura e a criança olha para o pai e para a mãe, para Muito, o tempo validar as inteiro, coisas, o para tempo inteiro. validar Eu e devo ficar para preocupado, né? Ele olha para a cara da mãe quando acontece alguma coisa. Eu devo ficar preocupado? Ele olha para o pai. Se o pai tiver com medo, preocupado ou tem mãe que assusta qualquer tropeço da criança, aí a criança chora. Não ia nem é, chorar. Ou às vezes é. Se ia ser você um fala: chorinho "Não, rápido. levanta, levanta", né, não doeu, pode levantar, né, assim, levanta, né. Não Exato, machucou pesado, né, pode ficar tranquila, levanta, né. É isso, a exato. criança fica te olhando, ver como é que você vai reagir, né. Isso. Uma outra coisa que eu quero falar com os pais, que essa idade é uma idade que se preocupa muito, como a característica da criança de 3 aninhos, que ela pega a mãozinha e faz assim com a comida: "Eca, eca, eca". Uhum. Era aquela fase que comia de tudo, né, que vem a criança alimentando bem, etcétera. E aí ela te desafia a fazer com a mãozinha: "Eca, eca, eca".
É assim mesmo. Então, a gente não vai fazer do horário de comida uma tortura, Uhum, né. Então, uhum, sempre vou falar com vocês que a gente convida todo mundo a estar à mesa, uhum, né, porque a criança imita, então, se ela não quer comer, eu vou colocar no pratinho dela aquilo que deve, se ela não quiser, ela não come, mas a gente apresenta a comida para a criança, né. uhum, E ela vai te ver comendo com aquela boca boa, falar: "Engraçado, por que que você está comendo isso que você não me deu?". "Eu não uhum. dei, tá aí, ó", né. Mas às vezes a criança imita vocês, né. Então ela Sim. vai olhar e vai querer. Mas quanto tempo a gente tem diante de uma criança para comer, você sabe isso? Quanto tempo pode ficar um prato de comida na frente de uma criança? Uma Quanto tempo a gente fica? Não sei. Quanto 30 tempo? minutos. Passou Isso é uma disso, orientação mundial, sabe, não é da que doutora fulana, isso é uma interessante. orientação mundial. Quanto tempo uma criança pode ficar com um prato de comida? 30 minutos. Porque senão as Uhum. pessoas ficam andando dentro de casa com um prato de comida atrás de menino. Eu falo isso, eu falo: "A gente subverteu a história da humanidade, a vida inteira foi o homem que correu atrás da comida, agora nós estamos com a comida correndo atrás do homem, não faz sentido". E isso é uma coisa que tem que tomar cuidado, porque a gente começa a prometer, a gente começa, eh, a fazer tantas coisas para a criança comer, né. Então são 30 minutos diante do pratinho de comida, se ela não comer em 30 minutos, ela é convidada a se retirar da mesa e não Uhum. vai ter outra refeição por enquanto, né, vai ser Até a a hora que próxima, como se ela sentir a tivesse próxima refeição. comido. Isso. Então, porque a gente recebe de tudo, né, Isa. Então, eu já recebi uma família que precisava de 5 adultos para a criança comer. Eu não lembro mais da sequência, mas eu lembro que a última pessoa tinha que abrir um guarda-chuva, uma sombrinha, porque quando abria, a criança dizia assim: "Ah!", aí entrava a colher de comida. Ai, Jesus Você amado. imagina 5 adultos para cada refeição, isso era uma coisa Não, surreal, não, né. surreal, Então, surreal. assim, a gente vai se perdendo, porque a criança vai te Sim, testando, né. Eu tive sim. um que falou com a mãe, assim, no consultório. 3 anos, era terrível. A mãe falou: "Bem, tem que deixar a tia Filó te examinar". Ele não queria, aí depois ele falou: "Tá bom, eu deixo, mas amanhã eu não como pra você ficar bem doidinha". Olha só. Aí eu falei: "Não, sua mãe não vai ficar doidinha amanhã. Quando você não comer, você vai ficar fraquinho, pode desmaiar, mamãe leva para o hospital, depois eu chego, bem depois". No dia seguinte ela me ligou: "Filó, Filó comeu tudo". A coitada É, da mãe tinha que fazer carinha no arroz, a boquinha era de pimentão, não, uma loucura. é Então a uma gente tem que ter muito loucura. cuidado, porque se a criança descobre que ela te manipula com a comida, ela vai usar disso para a vida. Aí tem as anorexias da vida, tem tantas outras Sim. coisas aí que vão Mas vir, olha né. que loucura, doutora, a criança tem uma outra fome, que não é a física, né, que é a fome por atenção. Ela tem essa fome. E aí, quando ela tem, adultos que não têm informações, porque o que a gente erra na vida com a criança é por ignorância, porque a gente não sabe. Ninguém vai errar com a criança porque quer, né. Por isso que eu É. falo, o maior inimigo do pai e da mãe é a ignorância. Então, se a minha mãe é ignorante, ela não sabe que eu preciso de atenção. E aí ela confunde sentir fome com passar fome. Tá? Sentir fome é normal, a gente precisa sentir fome. Ele precisa sentir A fome, né. criança precisa sentir fome para que ela coma. É simples, né? Só que nós viemos de gerações poucas para trás que passaram fome. Nossos avós às vezes passaram fome. Tem gente que o pai e a mãe ainda passou fome, né? Talvez nós não tenhamos passado, mas pode ser que alguém passou. Então, se a gente experimentou isso muito próximo, a gente tem esse medo desesperado de que a criança passe fome. Então, nós estamos confundindo. Sentir fome, pular uma refeição, se recusar a comer e ficar sem comer até a próxima refeição, é sentir fome, não é passar fome. Passar fome é 3, 4 dias sem comer. Aí tá passando fome, E né? casa que tem comida não se morre de fome. Ninguém morre de fome. Eu Então, tive menino que abriu a geladeira, comeu até gelofrio que estava lá feito. e aí Comeu tudo. quando a gente confunde isso, aí a criança percebe inconscientemente, tá? Inconscientemente. Esse menino já foi para o consciente, mas muitas crianças ficam ainda no inconsciente. Quando eu não como, minha mãe olha para mim, minha mãe para tudo, minha mãe vem do trabalho, minha mãe me busca na escola. Então, inconscientemente, eu falo: se eu não como, eu mato a fome de atenção. Olha que loucura É. que a gente faz com a criança, E né? para tudo, né. E aí ela começa a não comer para ganhar atenção inconscientemente. Alguns chegam até no consciente, igual esse menino que falou isso, né? Só que não é só não comer, tem uns que comem demais. Uma vez eu atendi uma mãe que ela tinha o filho mais velho que não comia. Quando nasceu o mais novo, ele assistia
como era a vida naquela família. Naquela família, quem comia era aplaudido, tinha festa, era comemorado a cada comida que comia aquele mais velho. Então, o mais novo, obeso. Olha só como que as coisas são. Então, a gente Esse precisa menino tomar que falou cuidado. isso, falou isso aos 3, aos 10 ele era obeso grave. Aí, é Aos 3 isso. ele falou, ele era uma tripa aos 3. As Uhum. avós me impressionavam que queria remédio para apetite. Falei, não se faz isso, Não, não precisa, etc. Aos 10 anos ele era obeso. é. Então, assim, foi. E a mãe ainda morreu subitamente na frente dele com né, um infarto Meu agudo. Ele tinha Deus. 10 aninhos, então foi muita coisa para ele. Então, Puxa foi vida. pesado. Foi muito pesado. E aí eu queria dar uma sugestão para as mães, na criança de 3 aninhos, que às vezes está estudando à tarde, não alimentou direito, e vai chegar da escola, essa idade, em geral, nada é 100%, né, gente? Em geral, eles Uhum, amam macarrão. uhum, Então, o que que a gente faz? A criança já tem que estar pronta quando ela chegar da escolinha, porque eles chegam morto, né? Morto com farofa, né? Então, a gente prepara do músculo, que é uma proteína que eu vou dar para a criança, uhum, com as verduras, os legumes que ele está falando, ECA, não come mais nenhum verdinho que passa no mundo. A gente faz aquela sopa só de legume com carne, bate e acrescenta o macarrão. Então, a sopa é de macarrão. O que uhum. está por trás, Deus sabe, mas ninguém sabe o que está ali. E aí o menino já chega, a sopinha já está morninha, e é só engolir. Porque eles estão Aham, muito cansados, eles não dão conta de mastigar. Então, quando a criança gosta da sopa, gosta de uma coisa mais molhada, a gente tem. E isso acalma o coração das mães, porque a criança comeu sim, legume, verdura de folha. Aí eu não brigo com o almoço, né? Porque eu sei que eu dou o que eu quero na hora do jantar. sim, É uma sim. sugestão. É algo que pode Até ajudar 5 muito. anos, isso ajuda muito. Eu Sim, não tenho o almoço, mas eu tenho o jantar na melhor qualidade, porque às vezes eles ficam só com carne e arroz no almoço, a gente consegue fazer alguma coisa no período da noite para eles, né, porque chegam muito cansados, quer comer alguma coisa prática e rápida, né. uhum, uhum. E é Eles muito ficam com muita interessante, preguiça. é muito interessante, eu ia puxar agora um outro ponto, posso? Claro. Que me ocorreu aqui. Com 3 anos, como vem a consciência junto com a criança, é a hora que ela às vezes começa a sentir medo, não é? Acontece aí também? A criança com 3 anos começa a sentir medo? E o pai e a É. mãe estavam esperando que com 3 anos ele já tivesse maiorzinho, então agora ele não precisa ter medo que ele já cresceu um pouquinho mais. Mas é a hora que ele começa a sentir medo, porque a imaginação começa a aflorar demais, Nossa senhora, é né, muita luta com muito monstro, é muita e confusão, misericórdia. e ele Então, a começa a idade do sentir terror medo. noturno, né, de 2 a 5 Isso, anos, que os pais já me acordaram de madrugada com isso, eu não ligo não, que meu telefone fica do meu lado. Mas de criança que acorda de madrugada, de repente ela dá um grito, ela começa a lutar, brigar e chama, pede socorro, o pai e a mãe entram na frente e falam: "Bem, eu estou aqui, mamãe, papai", a criança não vê, como se fosse uma sonâmbula, e ela luta, ela briga, ela chora, ela pede socorro como se não tivesse ninguém, e de repente ela faz assim, ó, e e dorme. dorme. Os pais: "Filó, morreu". "Não, não morreu, não aconteceu nada", e chama terror noturno. Sim, A criança vai viver isso. Então, se o dia for muito intenso, muita aventura, muita confusão, vai viver tudo de noite, né. sim. Sim, e a gente precisa também olhar para como está a nossa vida, porque às vezes a nossa vida está um terror diurno, daí a criança tem terror noturno. Então, se a gente está com vidas muito instáveis, muita briga, muita confusão, e a criança no meio daquilo tudo, né, aumenta muito a probabilidade da vida ter um terror noturno, porque muitas vezes a gente repete no sono aquilo que a gente vive durante o dia, né? Então, nós É, precisamos eu olhar tenho eu com tenho olhos de insistido ver. muito com isso, sabe, Ziza, assim, que Isa, que a questão da saúde emocional das crianças, né, é a casa, é a relação entre pai e mãe. Se a Isso. coisa está tumultuada, ele vai ficar com o coração abalado, vai ficar Exa instável, vai começar a ficar inseguro até na forma de andar. É aquele exato. menino que começa a ficar acuado, não é aquele menino que tem confiança em fazer as coisas, né, fica aquele menino recluso. Eu falo: "Por que que esse menino está inseguro?" Que está Uhum, acontecendo na insegurança dessa criança? E às uhum. vezes é porque ele está vivendo um ambiente, porque qual que é a segurança de filho? É pai e mãe, é Isso, o amor do pai com a mãe. E isso dá para ele um chão para ele pisar. Mas se isso abala, o menino abala, sim. né, não tem dúvida não que ele fica abalado, né. Então é preciso prestar atenção na criança, assim, o que que ela está querendo nos dizer, né. O Eu que que falo nós que estamos faz fazendo? Eu falei ontem numa reunião que eu tenho com
com os funcionários do hospital, né. Eu tenho um chá lá com os funcionários, sabe. De 9 às 10 da manhã eu tenho um chá. Que A pauta é gostoso. livre, né. E aí, eu lembro de você com o chá, né, tanto que você gosta de chá. Adoro, adoro. Eu E já as estava tomando funcionárias são aqui muito um chazinho. carinhosas, que faz chá gelado, faz chá quentinho, do jeito que aquecer melhor o coração, né. E eu falo: "Gente, Gostoso. o filho, ele pega o espelho e vira para você e fala: 'Você é assim, ó'". Uhum, É assim que o uhum, filho faz, uhum, né. Então presta uhum, atenção na questão do que vocês estão vivendo, o que vocês afinal, por que que você não está falando palavrão? Porque ele está ouvindo, uhum, né. Por que que o menino está comentando isso? Porque ele viu isso, uhum. né, porque ele viveu isso. Então por isso você tem que estar eu peço muito, assim, 3 anos de idade, fique muito atento ao que o menino fala e a Isso, mudança de comportamento. A Isa já cansou de ouvir eu falar isso, bota reparo. adoro. Porque como é que eu descobri os abusos sexuais? Pela mudança de comportamento dos meninos, Isso. né. Então, como é que o menino vai me contar se ele está sendo ameaçado? Ele vai fazer alguma coisa. Eu tive uma que tirou isso aqui de cabelo da cabeça com a mãozinha, aos 3 Judiação. anos de idade. Então, quando ela tirou, eu falei: "Ela está sendo abusada". A mãe falou: "Você está louca?" Eu falei: "Está sendo abusada". Então põe câmera escondida sem ninguém saber, só sabe eu e você. E foi duro ver as câmeras, foi duro ver a gravação, né. Então, a criança ela vai sinalizar, ela vai me mostrar de alguma forma que alguma coisa que está acontecendo com ela está errado. Sim. Então, a tudo que eles falam, até que me prove o contrário, eu tenho que acreditar. Uhum, uhum, Eu tenho que dar crédito à criança, sim. né. Da mesma forma que eu ensino para ela que o corpinho dela é sagrado, e só encosta nela as pessoas que você der nome para fazer isso, Uhum, porque eu não estou com ela o tempo inteiro, tenho que protegê-la. Como é que eu protejo? Ensinando. O seu corpinho, quem pode tirar sua roupinha, só fulano, as pessoas que você confiar para isso. Fora uhum. isso, você grita, que é uma arma que você tem. Eu acho que é duro ensinar isso, mas eu tenho que ensinar, porque não está brincadeira as coisas, né, com as crianças. Então, a gente tem que defendê-las. Eu falo pediatra antes de qualquer coisa, advogado. Dos meninos, claro, né. Sim, Quando eles não sabem se expressar, somos nós que temos que ajudar, sim. né. Então temos que ajudar, eh as crianças a serem protegidas mesmo, a ser guardadas. Eu falo, a infância é um lugar tão sagrado, que é por onde a gente vai visitar. O resto da vida a gente volta na infância. O resto da vida a gente volta na infância. A gente Ah, pisa na infância, o resto da vida. E fala: "Ah, tem na minha época, na minha infância eu fazia isso, aquilo". até essa idade é muito, eh eu acho, assim, fundamental, porque são as experiências de referência, né, doutora. Então, assim, Sim, como é a vida? Como é ser gente? Como é ser adulto? Como é ser homem? Como é ser mulher? É tudo isso que a criança está aprendendo com 3 anos. É a referência, como se relaciona um casal, né, como é? Então, se a gente vive num ambiente de grito, então é assim que é. Ela é, absorve isso. Se o afeto vem junto com confusão, com conflito, com agressão, então, às vezes, sem querer, quando ela cresce, ela vai procurar um relacionamento com agressão, porque foi isso que ela absorveu de experiência de referência. Então, nós estamos formando as bases, né, da estrutura emocional que a criança vai construir o prédio, né? A fundação está ali. Então, se a gente tiver consciência disso, a gente vai perceber que os filhos são nossa segunda chance. Aquelas coisas, tudo que a gente jogou para debaixo do tapete e falou: não, não vou olhar para isso. A criança vem e tira o tapete e tira o fala: tapete e vai fala: "Aqui, ó, olhar tá sim, escondido". porque eu agora estou fazendo aquilo que você não queria olhar. E aí, o que você vai fazer com isso, né? E na ideia de que a família é o ambiente em que a criança cresce, esses dias uma aluna minha teve ela tinha um peixinho, os filhos tinham um peixe, um beta, um peixinho azulzinho, coisa mais linda. E o peixe ficou doente. E sabe como que trata a doença do peixe? Põe remédio na água. E eu falo que a criança é o peixe, a família é a água. Quando a criança Linda comparação, apresenta, linda. não é? Quando a Linda criança comparação. apresenta comportamentos inadequados, quando a criança apresenta alguma coisa que a gente não está gostando, a gente precisa tratar a água. Ou seja, toda a família precisa se olhar, precisa se ver. Da onde está vindo esse palavrão? Da onde está vindo essa agressividade? Da onde está vindo? Né? Porque às vezes existe violência invisível. E a gente nem se Sim. dá conta, a gente às vezes se acostumou a ser violento e nem percebe que a gente está sendo violento, porque a gente acostumou a desrespeitar a criança.
A gente acostumou a não dar espaço, não dar tempo. A criança precisa de tempo, a criança precisa de espaço, a criança precisa de silêncio para ela poder falar, para ela poder se expressar, né. A doutora falou da autoestima, é uma coisa que me preocupa muito, porque se a gente faz as coisas pela criança, porque a gente faz mais rápido, melhor e sem derrubar e sem sujar as coisas, né, então a gente começa a fazer tudo, porque a vida é uma correria, a gente começa a fazer tudo pela criança. Só que a autoestima é construída no fazer, não é no ouvir "você consegue", é no fazer e falar "eu consegui". Isso que vem de dentro, de conseguir, é que constrói a Isso, autoestima. Não é o que vem de fora de ouvir apenas. É principalmente a sensação da realização, de conseguir. isso, Então, se ela isso, vai conseguindo todo dia, conseguir calçar o sapato, conseguir vestir minha roupa, conseguir servir meu prato, conseguir comer sozinha, conseguir, 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 ela vai criando crenças. Eu posso, eu sou capaz, eu dou conta, eu consigo. Pode qualquer pessoa falar para ela que ela não consegue, ela não vai acreditar, ela sabe que consegue, ela sabe isso. que é capaz, né? Então a gente precisa criar um ambiente para a criança de 3 anos e para sempre que ela possa conseguir. Muitas Isso. vezes todo E dia. acreditar nela, falar: "Você é capaz de", né. Isso, Porque a criança, ela realmente faz o que ela faz e te olha com o olhar esperando a sua aprovação, né. Porque eles isso. esperam para me falar: "Bacana, parabéns, você tirou roupinha, que lindo, É sabia muito que você ia lindo, dar conta", né. E é eles ficam muito. cheios dele, né. Igual É. quando eles ficam outro dia chegou lá no meu consultório de 3 anos, ela estava de espera, falou assim, na frente de todo mundo: "Tia Filó, eu tenho um segredo para contar só para você". Hum, Falei me deu a mão, falei: "Então vamos lá dentro, só nós 2, né, só nós 2, porque ele quer contar o segredo é para mim". sim. E mesmo estando só nós 2, ele falou assim no meu ouvido: "Olha o que aconteceu". Eu fui olhar, ele puxou a calça e falou: "Eu estou usando cuequinha". Tirou a fralda, mas isso ele precisava contar Que para mim, porque lindo, que eu falei: lindo. "Que coisa encantadora, na cueca do Batman ainda", fiz um escândalo, queria me contar que ele já É usava muito cueca, isso para legal. ele era um marco, né, Uma que é mesmo, conquista, né. É uma conquista, é agora eu uma uso conquista. cuequinha. Falei: Muito "Não", fiz lindo. o escândalo, apertei, amassei, falei: "Sabia que você ia dar conta", imagina como é que fica, né. Aí Que cada vez que vai no delícia. consultório tem que desfilar uma cueca nova para pediatra, né, que a pediatra faz escândalo com as cuecas, né. Mas é bonitinho demais isso, É, assim, e é a lindo, confiança que eles têm de contar, né, fala: é "A tia lindo. Filó vai adorar, né, a tia É Filó vai muito. adorar isso que eu vou fazer", né. O Como da nome mesma disso é forma vínculo, né, eu vínculo. falo com eles assim: sabe qual a parte que eu acho mais linda em você?" Eles com 3 anos. Eles falam: "O quê?" Eu falo: "Do joelho ao pé", eu falo: "Quanto mais machucado, mais felicidade". A tia falou: "Isso aqui é o termômetro da felicidade de vocês". Tudo estrupiado. Aí eles acham lindo. Aí um santo, né, um dos santos, a mãe falou: "Não faz isso porque vai machucar", né, Machucar. boca de mãe. Aí É. o santo fez, claro, machucou. A mãe falou que antes dela reagir, falou: "Mamãe já pensou na felicidade da tia Filó com esse machucado?" É sensacional como é que eles pegam as Maravilhoso, coisas e sabem usar na hora, né. Imaginou maravilhoso. a felicidade dela com esse machucado? Eu fico Aham. contando quantos machucados eles têm, eu falo: "Uau, que espetáculo". Vai brincar, vai Tia Filó brincar. não você tem perna, É você é isso, feliz, você é consegue correr, isso, você tem espaço para correr, você tem brinquedo. Olha que é isso. alegria! Tia Que Filó morre de maravilha. alegria de ver as pernas machucadas, amo de paixão. Então, para mim, é o termômetro da felicidade. Ainda tem uns que não tem nem ponta de dedo, não quer que tenha rasgado, assim, de Arrancou o ponta a tampo ponta. do dedo. É uma delícia, tem nada, arranca a tampa do dedo, né. Eu Isso é falo o que o maior termômetro da felicidade eu deles, falo né. que o maior risco na infância é não correr risco. É claro. Um riscozinho de ralar um joelho, tirar o tampo do dedo, fazer um roxinho, deixa viver, deixa viver. A Falo: criança "Gente, a vida, a gente não cresce sem marca". Tem que ter isso, marca, gente, é tem que isso. estar registrado. Eles contam as histórias dos machucados, umas lembram, outras não sabem nem que machucado. Mas é espetacular, isso é É. história da vida. Eles gostam de uma cicatrizinha ou outra para contar o que aconteceu, né. O meu filho Nossa, meu outro dia filho uma chegou um com vez tanto band-aid lá que eu falei: "Meu, foi atropelado?" A mãe falou: "Não, caixa de band-aid nova mesmo". o meu filho Queria uma me vez mostrar o tanto de machucado, né. É gracinha. bonitinho, né, que são essas É. coisas. Aqui, querida, eu vou ter que encerrar, lamentavelmente. Não tem problema, você me avisou que tem um compromisso importantíssimo e Gente eu do céu, vou falar num grupo ali, Fraternidade Sem Fronteira, um trabalho maravilhoso de médicos, que de não só bênção. médicos, pessoal que trabalha, tem trabalho, não é só é sem fronteira, né. Sim.
Que sorte de Então, quem vai te ouvir lá também. eu vou lá falar agora para eles, Que e eu preciso bom. trocar de roupa aqui, ir para Vai, outra minha etapa. querida. Eu vou para outra etapa. E aí, Muita na próxima, gratidão. se precisar, a gente fecha mais algumas coisas da criança, né, porque 3, 4 anos, 5 anos é uma faixa muito parecida, Sim, né, sim, e a sim. gente vai complementando as coisas. Depois, não sei se você vai ver as perguntas, as dúvidas, né. Sim, se a gente tiver alguma coisa que a gente não completou aqui, não respondeu, a gente faz na de 4 anos, a gente retoma de 3 e faz o de a criança de É. 4 anos, não Vocês tem me problema desculpem, nenhum. mas é porque eu tenho que ir o lugar não é tão pertinho daqui de casa, eu para não atrasar, Mas o olha, lugar já de foram estacionamento é quarenta e horroroso. cinco minutos aqui e foram muito bem aproveitados. Eu De adorei, eu te muita agradeço gargalhada, né. muito, muito, muito aprendizado e muita diversão. Maravilhoso. Lidar com criança tem esse lado, né. É Eu brinco isso. que, eu trabalho muito, mas acho que ninguém diverte igual eu. Que Porque delícia. eles fazem a gente rir muito, né. É É uma isso. graça, né. A criança é Eles uma são graça, né. maravilhosos, são maravilhosos. Olha, e É. avisar pessoal que todo mês a gente está vindo aqui com uma idade, então já teve a de 1, de 2, essa é a de 3 anos, quem não viu assista as outras também, a criança de 1 ano, a Tá. criança de 2 anos, e nós voltaremos com a criança de 4 anos no mês, O talvez pessoal no está final falando para desse ficar mês, gravado, mas fica gravado, né, isso tudo fica vai gravado. ficar sim. Isso. No YouTube, né. No YouTube, aham. Fica tudo gravado, gente, vocês vão poder ver quantas vezes vocês quiserem. É Minha isso. querida, é sempre um prazer te encontrar, Te sempre um amo. prazer, mesmo sendo virtual. É isso. Nós Deus vamos te encontrar abençoe, mais presencial ainda também, se Deus quiser. Vamos sim. se Mas Deus quiser. Um beijo esse grande para você. beijo vai com Deus, que Fica Deus com continue Deus. te usando lá também. Um beijão, A querida. nós. Beijo, tchau. Tchau, tchau. Tchau.